Olá pessoal, tudo bem? Apesar dessa matéria se tratar assim, ó, curto ou longo, né, que é coincidentemente a mesma pergunta que alguns inscritos fizeram aqui no canal semana passada, dia 13 ou 14, a gente publicou a nossa opinião sobre essa história de curto ou longo, ou seja, comprar um tesouro IPCA com prazo ali em 26 ou ir para o 45, 55, né? E, e aí o Infomoney também fez esse levantamento, só que com gestores, tá? E aqui tem umas opiniões muito interessantes, tá? No dia 17, então, 3 dias depois, eles foram nesse mesmo assunto. Então nós vamos pontuar aqui uma coisa muito interessante, que é o título do nosso vídeo, né? Será que é a hora e a vez do prefixado? Bom, então vamos lá, pessoal. Eles explicam muito bem aqui na matéria esse pensamento do gestor sobre a questão do prazo curto. Prazo curto com taxa mais alta, quer dizer, chega a ser um contrassenso lógico. A gente querer comprar um título longo se o curto te devolve o dinheiro antes e ainda com uma taxa de juros maior, né? Porque a curva está invertida. Mas o nosso argumento é que é o seguinte: é nesses momentos de estresse intenso e alterações de curva e reversão de expectativas e também de muita especulação no mercado financeiro, é nesses momentos que a gente consegue os IPCAs longos com uma taxa de desconto que vale a pena. Porque aí a questão que eu coloquei no meu vídeo é o seguinte: claro que cada pessoa tem que ver o que é mais importante para si, mas vejam só, pessoal, quando que você teve um IPCA longo acima de 5%? Né? A última vez que nós tínhamos IPCA longo acima de 5% foi ali em 2018. Depois não tivemos mais. E estamos tendo agora, né, de umas 1, 2 meses para cá, a gente está tendo os IPCAs longos acima de 5%, com os IPCAs curtos e os prefixados curtos mais do que isso ainda, né? Mas aí é que cabe a pergunta. Numa oportunidade dessas, em que a gente consegue um IPCA bastante longo, né? Ou seja, consegue manter essa taxa longa por muitos e muitos anos, no caso do IPCA 40, 45, 35, 55, a gente paga esse preço, né? A gente paga esse preço de poder ter investido num IPCA mais curto. Mas eu acho que a gente tem que ponderar isso, certo? Quando que a gente vai conseguir um IPCA longo com taxa boa assim? Não importa a taxa do curto, na minha visão, né? Se o objetivo é IPCA longo para aposentadoria, deixa o IPCA curto ter a taxa que tiver, certo? A gente vai ter sim alguns investimentos também em IPCA longo. Bom, então, em dias de maior estresse, o Tesouro Pré-fixado 24 chegou a pagar 51 basis points a mais que o pré-31, e aqui tem muitas opiniões e vamos comentar algumas delas. Então, a questão do cenário fiscal, ruptura do teto de gastos no último mês, isso aqui é o texto, certo? Provocou um fenômeno que há um certo tempo não era visto, a inversão da curva de juros. Vamos ver aqui. E aqui, pessoal, esse princípio muito importante da gente entender, ó. A situação chamou a atenção porque é contra-intuitivo. O oposto, títulos curtos pagando menos que os títulos longos, ou seja, o título longo tem que pagar mais, é o mais comum, é o mais correto, inclusive, já que para os maiores representam riscos maiores, certo? Justamente para compensar o risco, papéis com vencimentos distantes normalmente oferecem retornos mais elevados. Tem que ser, né? Porque quanto mais tempo você leva para receber o seu dinheiro com juros de volta, mais você tem que receber, porque você esteve mais tempo exposto ao risco do país, né? Vamos ver aqui, daí ele descreve aqui o que aconteceu nessa primeira quinzena de novembro. Tem esse gráfico aqui bastante ilustrativo, ó, do momento, aqui pela data, né? No momento exato ali, foi finalzinho de outubro,
em que as taxas se cruzaram, ele está comparando 24 com 31, o 24 é na cor verde claro e o 31 é na cor preto. E, bom, aí ele inverteu, encontrou e inverteu, né? Sendo que lá no comecinho de outubro, olha aqui como a curva estava mais natural, né? 10,20 no 24 e 11,10 no pré-31. Então aqui estava normal e aí inverteu, né? Bom, diante desse cenário, a recomendação dos especialistas é uma só. Considerando que os títulos públicos de curto prazo têm remuneração superior, não vale a pena comprar papéis de prazo longo, porque os juros oferecidos não são compatíveis com o risco que se toma. Essa frase aqui, eu vou fazer um link com ela no vídeo dos leilões, que vai ao ar amanhã de manhã. Então, pessoal, assim, vocês vão ver no vídeo dos leilões. Essa frase aqui tá te levando para uma ideia errada. Se os juros oferecidos nos prazos longos não são compatíveis, e vocês vão ver esse resultado amanhã, por que que os institucionais compraram tudo o que foi ofertado em pré-fixado 27 com juros e pré-31 com juros? Eles compraram tudo, pessoal, tá? A gente vai mostrar os charts para vocês, vai mostrar tudo. Eles compraram tudo. Então essa frase aqui, conceitualmente, super questionável, né? Então, se os juros oferecidos não fossem compatíveis, os institucionais não compravam. Mas eles compraram alguns bilhões de reais, tá? Então essa frase aqui, muito questionável. Entre os pré-fixados, a preferência tem sido pelo 24 e entre os papéis atrelados à inflação IPCA 26, tá? Até aí tudo tranquilo, o que explica? Aí tem a questão, né? A gente sabe como é que eles pensam, eles querem o dinheiro de volta rápido para continuar realocando, enfim, né? Eles citam aqui que isso aconteceu na mini recessão que o Brasil teve nesses anos aqui, 2014, 2016, etc, etc. Não vamos entrar nisso aí. Aqui eles fazem uma revisão histórica também, bastante legal e tal. Mas eu quero chegar aqui, vamos ver aqui, a expectativa com a política monetária, ok. Inflação surpreendendo para cima, cenário fiscal também não lá muito agradável, né? Vamos dar uma olhada aqui, E olha só a primeira frase aqui, Ao analisar os gráficos com as taxas oferecidas pelos papéis pré-fixados, esse analista aqui observa que a inflação para curto prazo está elevada, ok. Na sua visão, o fundamento está tão ruim, ok, que não há juros suficientes para carregar os papéis mais longos até o vencimento. Não há juros suficientes para carregar os papéis mais longos até o vencimento. Então vai realizar prejuízo? Vai realizar prejuízo e reduzir a rentabilidade no seu fundo? No fundo que você gere? Não faz sentido. Não faz sentido. Vai afastar os cotistas. Tá? Os cotistas aí de fundo de renda fixa, fundo multimercado, que eventualmente ele seja gestor. E aqui a questão é o seguinte: se não há juros suficientes, de novo, por que que os institucionais compram tudo? Prazo 27, prazo 31, amanhã no videozinho da cobertura em vista como os tubarões, certo? Vocês vão ver lá, eles compraram tudo, então isso aqui não faz sentido. Então aqui, pessoal, ao falar sobre as preferências, esse outro gestor aqui avalia que a melhor opção entre os prefixados está no pré-24. Ok, é o mais curto, 2 anos e meio de vencimento, super fácil de carregar. Para ele, o título embute uma Selic avançando até 12%, que era o cenário visto entre o final de 14 e 15. Na época, a taxa básica de juros estava entre 11,7 e 14,2 e o Banco Central não era independente. Quer dizer, hoje o Banco Central é independente, então pode ser que suba até mais, né, conforme a necessidade para controlar a inflação. E mais, esse é o ponto. Para o especialista, os títulos pré-fixados de curto prazo estão mais atrativos do que os papéis atrelados à inflação, também com vencimento mais curto.
Essa é a frase que quando eu estava lendo, eu caí para trás e, nossa, é uma frase muito forte. É uma frase muito forte, pessoal. Porque, segundo esse gestor, é a hora e a vez do prefixado. É isso que ele está dizendo. Apesar do outro gestor dizer, ele está falando dos curtos, né? E o outro gestor está dizendo que os longos têm que vender, né? Praticamente, tá? Entre linhas, tá? Minha interpretação. Tá? Ele diz que os juros não justificam mais os prazos longos. Mas olha aqui, ó, nos prazos curtos está melhor que o Tesouro IPCA. Vamos ver isso aqui na ponta do lápis, pessoal. Ó, ele afirma que a expectativa de inflação para os próximos 3 a 5 anos. Ah, então tem pré-25 e pré-26 aqui na jogada. É de 6,5% ao ano em média. Para um título de inflação ser vantajoso em relação ao pré-fixado, a inflação média teria que superar o patamar de 6,5%. Então vamos ver, pessoal, 6,5%, esse é o número que eles estão trabalhando de inflação implícita, né? Vamos comparar isso aí? Então, pegando aqui a tabela do Tesouro, nós vamos ter que ir pro. Nós temos, então, o fechamento da última sexta-feira, tá? 19/11, que é quando eu consegui gravar o vídeo. Então, nós temos aqui 11,96. Pode ter uma oscilação, a gente pode ter uma margem aí, 0,1, 0,2% a mais, a menos, tá? Não vai fazer tanta diferença assim para a ideia principal. Nós vamos ter que achar o IPCA de mesmo prazo. E aqui está bem interessante, né? Porque eu não vou comparar o pré-24 com o IPCA 26, porque o prazo está diferente e a curva está muito estressada, não dá para comparar assim, tá? Nós vamos comparar com com o IPCA 24, pessoal. Nós vamos ter que descobrir a taxa dele. E aqui, como a gente sabe que são as taxas de resgate, a taxa de compra dele, quanto seria, pessoal? 0,12 a mais. Então 5,46. 5,46, tá? 5,46. Então vamos ver aqui. Pegar o pré-24, vamos descontar uma taxa da outra. E tem que ser com a formulazinha do juro composto, tá? Então vamos ver aqui, ó. 11,96 dividido por 100 mais 1 dividido 5,46, né? 1,0546, tá? Menos 1 vezes 100. Então, 6,16, tá? Nós achamos aqui uma inflação implícita, fazendo a conta certinha, tá? Exata, 6,16. Então, pessoal, olha só o dado interessante, tá? Vamos tentar pensar junto. Assim, ó. O prefixado 24 é melhor do que o IPCA 24 neste momento, com essas taxas aí? Depende da inflação ficar em 6% ao ano em 2023, em 2022, 23 e 2024 até julho. Porque esse pré vence em 1º de julho e o IPCA 24 vence em 15 de agosto. Um mês e meio de diferença. Muito legal de comparar os dois papéis, porque eles estão com um vencimento praticamente igual. Tá? Só que, pessoal, assim, ó, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte. Ah, mas a inflação está em 10% ao ano, etc, etc. Não. Passado. A inflação dos últimos 12 meses, 10,3 ou 10,6, agora eu não me lembro exatamente, 10%, acima de 10%. Isso é dos últimos 12 meses. Nós temos que pensar a inflação dos próximos 30 meses. 12 meses em 2022, 12 meses em 2023 e 6 meses em 2024. 30 meses, tá? 31 colocando dezembro aí de 2021. Então, pessoal, será que a inflação dos próximos 30 meses, com a Selic subindo até o ponto em que a inflação faça um turning point e pare de subir tanto, será que resolve? Será que fica abaixo de 6? Essa é a pergunta. Para os próximos meses. Não é o acumulado de 12 meses aqui não entra no raciocínio. Não entra. Aí eu vou dar duas opiniões para vocês, tá? Que eu acho o seguinte. Se a crise... Bom, vou ter que dar aqui já meio que concluindo. Mas vamos pegar assim, ó.
Se o que está acontecendo hoje fosse igual ao que aconteceu entre 2014, 15 e 16, vamos dizer que o problema fosse exatamente o mesmo. Porque lá em 2014, 15 e 16, o problema foi só interno. Foi só Brasil. Foi Brasil sendo Brasil. Tá? E hoje nós temos Brasil sendo Brasil num contexto internacional completamente diferente. E isso muda a conclusão. Muda muito. Vamos pensar junto, pessoal. Lá em 2014, o que aconteceu? A Selic subiu para, né, parar a economia que estava naquela época assim, sempre acima dos, sem Covid, né? Não existia Covid, sempre acima de 6%, sempre acima do teto, por vários anos consecutivos. Aí subiu para 14% para quando ela disparou para 10%, né? E aí teve o problema das pedaladas fiscais, etc. Aí então o Banco Central subiu para 14% e aí conteve a inflação que baixou para 3%. Mas era só Brasil, era só Brasil. O problema é que se for só Brasil o problema, hoje, 2021, nesse prazo aqui desse papel, ele vai render mais que o IPCA 24. Porque então, quando a Selic chegar num nível que a inflação faça o turning point, seja 11, 12, 13 ou 14%, o mercado está estimando em 11 pelo Boletim Focus, né? Os gestores aqui que a gente viu na matéria, alguns falando em 12, tá? Então, se agora, 2022, a inflação ceder, vai ser mais vantajoso esse pré-fixado do que o IPCA 24 e, por conseguinte, a diferença é pouca. O pré-26 também, né? Depois vamos fazer a continha do pré-26 com relação ao IPCA 26. Só que aqui a diferença é de 8 meses. Bom, só que hoje, 2021, o problema não é só Brasil. Se o problema fosse só Brasil, a resposta está dada. Realmente esse prefixado é melhor. Mas o problema é mundo. E aí, se as cadeias produtivas internacionais continuarem não resolvidas, a gente viu mais um pacote de ajuda do governo americano despejando mais $1 trilhão no mercado, né? Então é dinheiro que não acaba mais, entre aspas, né? Porque o limite, é claro que acaba, mas o limite é tão alto que, né, para uma pessoa só $1 trilhão não tem como ver um limite nisso, né? Então, pessoal, olha só, é muito dinheiro sendo largado, impresso no mercado, e isso aí, até que as cadeias de produção se organizem, até que as coisas se resolvam, a gente está vendo a doença evoluindo de novo nos países do continente europeu. Então a coisa está muito incerta. E aí pode ser que aconteça, dentro desses 2 anos e meio, 3 anos, a cadeia produtiva internacional mundial não estar organizada ainda, as pressões inflacionárias devido ao excesso de impressão de dinheiro continuarem, e aí nós vamos ter o quê? Nós poderemos ter, por um período tão longo quanto esse, inflação alta, pessoal. E não ter a resolução e o Tesouro IPCA acabar sendo mais vantajoso. E aquele problema que a gente vê sempre, né? Que acontece o prefixado. A pessoa compra o prefixado e a taxa continua subindo. No IPCA isso não tem problema, né? Porque a gente está indo atrás de um VNA. Mas no prefixado, o nosso valor nominal ele para em R$ 1.000 e ele não é reajustado. Esse é o grande problema de comprar um prefixado e a taxa continuar subindo. Então eu vejo com ressalvas essa frase, tá? Devido a esse contexto, a crise de 2019, 2021 é completamente diferente da crise que houve em 14, 15, 16 e não dá para tem um componente forte de Brasil sendo Brasil, claro que tem. Tem inadequações, tem problemas. Mas tem o componente internacional que pode fazer com que os países, o mundo não saia dessa questão inflacionária e aí não vai ter política monetária no Brasil que resolva isso, certo? Se a inflação continuar advindo, por exemplo, de excesso de impressão de dinheiro e de quebra de cadeia produtiva. Então, pessoal,
muita cautela ao interpretar esses dados, tá? Vamos dar uma olhadinha no pré-26. Então, o pré-26, 11,81 dividido por 100 mais 1. Agora vamos ver a inflação implícita do IPCA 26. Então, dividido, pega esse cara aqui, 1,0514. 1,0514. Menos 1. Aqui a inflação implícita é um pouquinho maior, ó. 6,34 até 2026. Bom, até 2026, será que a crise mundial se resolve? Qual terá sido o efeito dos vários trilhões de dólares despejados na economia? Será que as cadeias produtivas vão estar ok? Então, pessoal, muitas perguntas, tá? Mas, assim, tem uma probabilidade desse prefixado ganhar do IPCA? Tem essa probabilidade. Qual é a probabilidade? Que a inflação projetiva fique abaixo de 6%. Se o problema for só Brasil, esse prefixado vai ganhar. Porque vai resolver, porque a gente já resolveu um problema parecido em 2014, 15 e 16. Mas o problema atual tem um componente externo muito forte. Tem o contexto econômico mundial. E aí, pessoal, o que você acha disso? Deixe os comentários. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.